Olá! Tudo bem, meus queridos e lindíssimos? Vou deixar então mais essa aulinha gravada pra gente, pra vocês darem uma assistida nesse vídeo e, é claro, depois podemos tirar as nossas dúvidas, né, através do chat. Nossa aula de hoje, então, de formas compositivas dos elementos fotográficos, FECEP, a gente vai falar sobre mais um elemento da fotografia, um elemento importante também, que é a textura. Legal, né? Textura tão presente nas nossas fotografias e às vezes não tratada como deveria ser, né? A textura na fotografia pode se apresentar de diversas maneiras. Pode ser um conjunto de pontos, podem ser as linhas retas, as linhas curvas, né, sinuosas, né, tudo aquilo que a gente já viu, né, formam texturas, né. Uma textura pode ser macia, áspera, lisa, enrugada e por aí vai, né. E ela pode também transmitir algumas sensações e sentimentos, claro, né, toda imagem, né, assim como toda cor, traz algumas sensações, algumas emoções, né, e a textura não é diferente, né. Exemplo, a textura lisa nos transmite tranquilidade, igualzinho a linha, né? Que é reta, né? Aquela linha horizontal, certo? A linha horizontal também transmite essa sensação. A textura lisa também transmite tranquilidade, suavidade, pode transmitir frio também, a sensação de frio, né? Uma textura bem lisinha. A textura áspera transmite raiva, transmite calor. A textura macia vai nos transmitir conforto, vai nos transmitir aconchego. E a textura enrugadinha, né, vai nos transmitir tristeza e sofrimento. É só lembrar na pele aí que vocês vão, né, já entender isso, né? Assim como umidade também, né? Essa textura enrugada vai nos transmitir isso, certo? Olha só essa imagem, né, que a gente está vendo aqui dessas duas folhas, né, uma mais novinha, a outra nem tanto. É possível a gente sentir a textura, né, apenas olhando para uma fotografia. Ou seja, ela transforma a visão em tato, porque nós conseguimos identificar que tipo de textura essa fotografia está passando para a gente. E é isso que a gente vai fazer, né, entender um pouquinho através dessa aula, desse vídeo de hoje, ok? É, claro que a luz também é um fator decisivo, né? Com a luz mais dura e forte, por exemplo, a gente vai ter uma textura com mais destaque. Né? Olha essa foto aqui, feita com uma luz dura. Nós já fizemos isso nas nossas aulas também de prática fotográfica, certo? Com luz dura, né? E com uma luz mais difusa, né? Uma luz mais indireta, aquela que a gente usa um difusor, né? Que vai suavizar, né? A gente vai ter uma textura bem mais sutil, né? Ou até vamos tirar toda a textura. Olha aí, né? Dá até para eliminar bastante a textura. Lógico que depois você pode fazer um tratamento, né, nessa pele, mas a gente pode eliminar essa textura também, né? Ou até acabar com ela. Então, desse jeito que a gente pode concluir também que a luz, né, ela é primordial para aumentar ou diminuir as texturas dos nossos trabalhos. Isso a gente já pôde verificar de novo, né, nas nossas aulas de prática fotográfica, certo? Certo. Ó, nessa fotografia aqui, por exemplo, ó, o que a gente percebe? A parede tem um aspecto áspero, né? Dá para perceber, e também irregular. Né? Então, de novo, a questão de luz e sombra aí ajuda bastante nesse sentido para a gente. Né? Já nessa outra foto, a gente consegue perceber uma parede bem lisinha. Mesmo que tenha umas fissurazinhas, a gente vê umas rachadurazinhas ali, ó, mas a gente consegue perceber uma parede bem lisa. Ok? Então a foto ajuda nisso. A textura ela pode ser considerada um fator assim, bem importante em uma fotografia, por ela criar essa sensação de tato, né? Isso em termos visuais, né? E vai dar uma qualidade assim palpável, né? Que a gente pode pegar em uma coisa que é plana, bidimensional, né? Ela não só nos permite determinar assim, a aparência de um objeto, como nos dá a ideia até da sensação de que teríamos em contato com ele, do que ele é feito, né? Se é grama, se não é, se é madeira, se é concreto, se é pedra. Né? Então a textura na fotografia também consegue dar essa sensação aí. Né? A textura como ferramenta de comunicação visual.
A textura utilizada nas imagens como uma ferramenta de comunicação, ela vai transmitir para a gente uma ideia de substância, de densidade, de tato, e vai colaborar também para a criação de uma determinada atmosfera na fotografia. Ela vai criar um climazão dependendo de como a gente utilizar isso, né? Então a gente pode fazer coisas digitais ou não, né, analógicas, né, usando a textura também na fotografia, né? A textura, inclusive, né, pode ser o próprio tema da fotografia, como nesse caso dessa foto, né? Essa textura de corda foi o tema principal da fotografia, né? E pode ser aplicado em diversas áreas, incluindo nas fotos comerciais. A textura é muito utilizada, né? Tanto de pele, quanto de objetos, quanto de alimentos, principalmente. A textura é sempre muito bem focada, muito bem utilizada nessa questão. Beleza? A textura também é um elemento muito importante para criar o real dentro da fotografia, embora a gente possa desvirtuar o real também, ó, como nessa foto. Na foto anterior a gente tinha a foto da corda, que é bem real, e aqui nessa textura, né, a gente já tem uma coisa mais surreal, né, mas a textura está colaborando aqui para criar todo esse aspecto para a gente. Tá? Essa foto anterior que eu mostrei para vocês, assim como essas outras, ela é de um artista, né, o nome dele é Michał Mozoliewski. Ele é residente na Polônia, em Gdańsk, né? Pô, minha pronúncia tá perfeita, hein? Mamãe. Esse cara, ele tem as obras, claro, fotografia, né? Mas ele viaja muito pelo digital e também pelo impressionismo. Ele acaba usando esse tipo de texturas, né? Pinceladas, acaba colocando os pincéis também, todos digitais, nas fotos que ele faz, né? Então, tem alguns exemplos dessas fotos deles, né? Ele usa bastante o corpo feminino também, então coloca essas pinturas todas em tons de cinza ou preto e branco, que dão também esse ar meio deprê, né? Uma coisa meio ilusionista, mas ele trabalha, tá vendo? Sempre com texturas nessas imagens aí, e é um artista famoso, tá? Muito bem, tudo que a gente fotografa, como eu disse, já tem textura, né? E se essas texturas já aparecem nessa foto, né, na foto que a gente faz de forma automática, por que a gente tem que aprender sobre ela? Né? Por que a gente aprende sobre textura? Muito bem. É que entendendo o que são essas texturas, a gente pode atenuar ou acentuar a presença dela nas nossas fotos. Né? É por isso que é importante a gente entender como é que elas funcionam, né? E como a gente pode tirar maior proveito delas, né? Acentuando ou atenuando, né? Então a luz, como a gente viu, é importantíssima, né? Na questão das texturas. A posição que a luz se encontra, o assunto que a gente vai ser fotografado, ou a posição do assunto em relação à luz, vai fazer toda a diferença na hora das texturas, né? Que vão estar presentes na nossa foto. Se a gente alterar o ângulo que a luz incide, né, em determinada superfície, a gente vai alterar também a intensidade de percepção de textura nessa superfície. Então olha esse papel aqui que foi dobrado e amassado, né? Ele está fotografado com um certo ângulo de câmera e certo posicionamento de luz. E quando a gente muda o posicionamento da luz, olha lá, tá vendo? Já mudou completamente a nossa textura. É o mesmo papel, né, no mesmo lugar, e só a luz jogada de forma diferente. E olha como alterou drasticamente essa textura, né? A intensidade dela, né, ficou muito mais acentuada, né? Então a luz e a direção dela, o posicionamento, mudam drasticamente essa nossa textura. Por isso que é importante a gente estudar, né, e ver muito bem antes, né, o que a gente vai estar fotografando, certo? Olha aqui, ó, um outro exemplo, ó. Essa luz, né, com essas nossas famosas lanterninhas, que eu gosto tanto, a luz foi colocada bem de frente, né, para a parede, ok? E a gente quase não vê textura. Aí vamos mudar um pouquinho a posição dessa lanterna, né, e o posicionamento da luz. Olha lá. Com a luz nesse ângulo, ou seja, de cima para baixo, olha como a textura apareceu, ó. A mesma parede, mesmo local, só o posicionamento da luz que foi jogada ali evidenciou totalmente a textura, ok?
Então, de novo, a questão da luz, né, o ângulo que essa luz está, vai nos ajudar a atenuar ou acentuar essa nossa textura, né? Então vem a nossa pergunta, e isso a gente já provou. Se eu for fotografar uma pessoa, também posso usar essa técnica de mudar o ângulo da luz? Sim, pode. Né? O cuidado que a gente tem é para não exagerar ao criar essa textura, né? Pois tem que ver o que a gente quer também, né? Se for esconder essa textura, o ângulo não pode ser tão lateral, né? Sem falar que os relevos do rosto são muito mais acentuados, né? E por isso, dependendo do ângulo da luz, a gente vai criar algumas sombras muito marcadas nos olhos, né? Que é o efeito urso panda, né? E principalmente na boca e pescoço, aquela sombra vai ficar mais acentuada, né? Então, viu que dá para fazer isso? Ó, tem aquelas fotos que vocês fizeram, eu estou pegando algumas só, tá, gente? De exemplo aqui. Olha lá, a Adriana aqui, né? Ó, uma foto que a luz está bem lateral e olha como é que formou, né? Aquelas sombras no rosto dela, né? Como ficou bem mais acentuado, ó, então embaixo dos olhos, na boca, né? E aqui uma lateral inteira já, né? Olha só. Nós temos outras fotos. A gente fala do efeito panda, né? Olha como fica em volta dos olhos, né? Então, se é isso que a gente quer dar de efeito, legal, mas que foram aqueles exercícios que a gente fez em aula. Né? Então, mostrando sobre textura. Olha, a Carol ficou bem pandinha, né? Os olhos bem escurinhos mesmo, ó, que é o efeito dessa luz também. Então, como acentuou demais. O Hugo, olha lá, né? Bem mais pandinha também. Então, a gente tem que cuidado com isso só, tá? Puxa vida, isso em estúdio e durante o dia, eu quero fazer uma foto externa, como é que a gente faz isso, né? Se a gente tem o sol, né, ao nosso dispor, né, para fotografar, né, vai funcionar do mesmo jeito, vocês sabem, né? A luz dura se eu tiver o sol sem nenhuma nuvem e a luz mais macia se eu tiver uma nuvem lá trabalhando como um difusor, né? Eu posso sair fotografando textura? Sim. Se eu quero acentuar, né, mais essa questão de textura dos objetos que eu for fotografar, né, dos meus assuntos, eu tenho que escolher alguns horários, né, em que o sol esteja escorrendo pela superfície, igual aquela foto da lanterninha na parede, né? Essa luz tem que estar mais escorrendo, ela tem que estar mais observando, né, esse perpendicular aí, né? Não pode estar de frente, né, com o nosso objeto, né? Isso acontece com maior precisão em 3 momentos do dia, né? No nascer do sol, né, ele vai estar mais escorrendo. Ao meio-dia, o sol a pino, como a gente chama, né? Isso vai depender da época do ano, né? Meio-dia, 1 hora, vai depender muito do nosso período aí, que estação a gente está. E ao pôr do sol, onde as luzes vão estar bem laterais, né? Bem perpendiculares aos assuntos que a gente vai fotografar. Então, fora do estúdio, né, também dá para a gente fazer isso. Nascer do sol, bem no sol a pino mesmo, né? Por volta do meio-dia. E no pôr do sol a gente também consegue fazer esse tipo de coisa. Tá? Para criar os efeitos e atenuar, né? Acentuar essa, ok? Olha aqui, ó, uma foto, né, feita em 2 momentos diferentes, né? A foto da esquerda foi feita de manhãzinha e a foto da direita com o sol a pino, ou seja, bem em cima mesmo do objeto, né? 90 graus aí, certo? Então, olha a mesma parede, podem observar aí, ó, mesmo angulação, mesmo enquadramento, né, na verdade, com esses ângulos diferentes de luz. Olha como mudou completamente a textura. Uma da esquerda está mais atenuada e da direita está bem mais acentuada, só escolhendo momentos diferentes. Então, isso é legal a gente saber? É legal, porque dependendo do que a gente for sair para fotografar, é o que a gente vai colocar mais em evidência em termos de textura, né? Ser capaz, então, de observar um objeto, né, não apenas com aparência, mas também com o toque, é uma capacidade que, como fotógrafo, né, você precisa aprender a desenvolver. Tá? Então, essas são as nossas questões sobre textura. Depois disso, claro, no final lá, depois que vocês assistirem, a gente vai estar, para quem quiser tirar dúvida, o chat vai estar lá disponível e, claro, vão ter exercícios para a gente fazer.
ok?